né, para que nós pudéssemos estar aqui. Vejo aqui vários rostos conhecidos, outros diferentes, né? Os anos passam, né, Dorsa? Eu estava olhando ali e lembrando quando a gente era solteiro, ainda fazia programa de Rádio Shalom. Né? Muito tempo, né? Foi ontem, né? Isso. E o tempo passou, né? E nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus, né? Com as nossas famílias. Não foi fácil chegar até aqui. E quando os louvores foram começando a ministrar, Deus foi visitando o meu coração. E eu creio que o seu coração também. E o meu coração já está alegre, sentindo essa presença notória aqui neste lugar. E dizer o quanto Deus é bom para conosco. O quanto a sua misericórdia nos alcança. O quanto Ele nos ama. O quanto Ele tem nos abraçado. Porque se fosse para nós olharmos os nossos merecimentos, se fosse para nós olharmos as nossas obras, por muitas vezes nós desanimamos no meio do caminho. Nós olhamos para a esquerda, para a direita. Nós não conseguimos manter 100%. Há dias difíceis. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso, um Deus bom, um Deus perfeito. Um Deus que nos alcança. E eu quero dizer nessa noite, Ele tem nos alcançado aqui com uma glória, com uma presença maravilhosa. Você pode sentir, eu sou bem-aventurado por sentir o que eu estou sentindo aqui. Não tem dinheiro que compre, igreja. Não há dinheiro, não há ouro, não há prata. Não há, aleluia, o que podemos oferecer para sentir essa graça. Mas Ele tem nos dado e é motivo de alegria de estarmos aqui. Aleluia. Quando eu ouvi, eu não sei o nome dela, a cantora que cantou, Monize. Quando ela louvou o primeiro louvor, dizendo que o céu responde diferente, Deus já começou ali a falar de uma forma diferente ao meu coração. Eu retornei para Cacilândia, para quem não sabe, de janeiro, finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro. Eu estava 7 anos em Paranaíba. E fazendo vários planos, vários projetos, concursos, para estar morando em outros estados, cidades maiores. E em junho do ano passado, eu cheguei até minha esposa e falei assim, eu vou sair do Detran. E olhando assim o nosso plano financeiro, não havia maneira, forma, circunstância para nós, para eu sair. Né? Uma estabilidade. Trabalhei 14 anos no Detran. E aí eu falei assim, eu vou sair do Detran. Como, que forma, que maneira, não sei. E aí Deus foi trabalhando de junho para cá. Só não suspeitava eu que seria Cacilândia o meu retorno. Porque o Deus traça planos completamente diferentes do que nós pensamos, do que nós imaginamos. E ainda quando eu retornei, mais ou menos em março, em abril, Deus usou uma mulher para cantar esse hino para mim, irmã Monize. Falei assim, não foi os seus planos, não foi o que você arquitetou, mas era o que eu queria para a sua vida. Eu não sei o que Deus tem para fazer, para realizar, né? Mas o que eu sei é que Deus irá fazer grandes coisas neste lugar. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Quero também, antes, né, eu não posso esquecer, da minha digníssima esposa que está me acompanhando. Os filhos ficaram com os avós, que coisa boa, né? Ter vó, né? E eles ficaram lá, mas nós estamos aqui para adorar o nome de Jesus. Ganhamos, como diz, um date, né? Para estarmos aqui. Glória a Deus. Deus abençoe a esposa pela sua vida. Amo você. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Amém? Coloque sua Bíblia sobre a cadeira. Vamos dar um tempinho para ela ainda. Levante suas mãos aos céus. Eu quero orar juntamente com você nesta noite. Deus está aqui, Ele já está falando conosco. Eu já sinto a sua presença que é real. E Ele não mudou. Nós mudamos muitas vezes. Nós traçamos alguns planos.
Achamos que estamos certo muitas horas, mas não estamos. Mas Deus sempre nos chama para perto, para falar aos nossos corações. Ele está aqui para falar conosco. Feche seus olhos. Pai Todo-Poderoso, que alegria estar aqui, Pai. E ver o cumprimento da Tua palavra. Ver pessoas aqui, ó Pai, sentindo a Tua presença. E eu sei, ó Pai, que não é por um acaso que o Senhor nos trouxe aqui. Que eu venha ser um instrumento poderoso nas suas mãos. Que o Senhor venha falar conosco de uma forma especial, de uma forma poderosa. Deus, que todo o meu eu, todo o meu orgulho venha se diminuir. E que Tua presença venha ser manifesta sobre este lugar. E que o Senhor venha crescer, ó Pai, neste lugar de forma grande. Venha levantar, Senhor, ó Pai, uma palavra profética aos nossos corações. Venha revelar a Tua palavra, o escondido. Venha tratar, Senhor, de coisas profundas, porque Tu és um Deus poderoso, que esquadrinha os corações, que conhece os pensamentos. Pai, outrora, muitos nossos planos não era para estar aqui, mas o Senhor nos trouxe, porque há algo a ser revelado e ministrado aos nossos corações, para a Tua honra, para a Tua glória, para que o Seu nome seja glorificado. Amém e graças a Deus. Sente, mas adorando, louvando ao Senhor. Ele é digno, Ele é digno. Irmãos, quando eu fui recebido o convite para estar aqui, e foi denominado este tema, e eu comecei a meditar, comecei a ler as Escrituras, e eu gosto muito de começar a escrever aquilo que Deus fala ao meu coração. E Deus começa a esquadrinhar. Talvez, por muitas horas, nós queremos que Deus fale conosco, né? E por muitas vezes nós esperamos que Deus levante um vaso no meio da igreja, que Deus levante um profeta que nos liga por celular, né? Mas por muitas vezes Deus, Ele quer falar conosco quando nós pegamos a nossa mesa de casa, sentamos a nossa cadeira, colocamos a Bíblia e abrimos ela. Porque a palavra é Ele falando conosco. E quando veio esse tema, reacende a chama, algo começou a falar no meu coração, porque só reacende aquilo que já foi aceso. Certo? Só, aleluia, só levanta, como diz a palavra aqui de versículo 5, dizendo: lembra de onde caíste. Se você caiu é porque você estava de pé. Uma coisa nos leva à lógica, né? De que se algo é dessa forma, é porque era de outra maneira. Então, quando eu começo a meditar, a entender, reacender a chama, quer dizer, você já viveu algo. Você já teve a chama acesa, você já pode experimentar o sobrenatural de Deus. Talvez de uma forma natural ou sobrenatural, mas de alguma forma Deus se revelou. Talvez Ele se revelou por meio de uma cura. Você veio com um diagnóstico, o médico disse que você era o seu fim, foi desenganado pelos médicos, mas o sobrenatural de Deus entrou e curou e mudou aquele diagnóstico. Ou seja, algo nós vivemos com Deus, algo nós experimentamos com Ele. E quando eu comecei a meditar, reacender a chama, entrou no meu coração a constância da fé cristã. Irmãos, eu nasci dentro da igreja. Meu pai, quando ele foi para o primeiro campo, eu tinha 2 meses de nascido. 2 meses de nascido. E a outrora, nós podemos pensar, nasceu dentro da igreja, quando diz filho de peixe, peixinho é. Mas os levantes, as pedradas, as lutas, nos fazem muitas vezes diminuir a frequência. Nós estamos, sabe, na corrida cristã, numa velocidade, e Deus começa a falar conosco, fazer planos com você.
Deus começa a te revelar sonhos. Deus começa a te revelar projetos. E quando nós pensamos no sonho, quando nós pensamos no projeto, vou bombar, vou estourar. Mas no meio do caminho há percalços. No meio do caminho há obstáculos. No meio do caminho há deserto. No meio do caminho há cova dos leões. No meio do caminho a nossa fé é provada. E aí a nossa constância não é a mesma. Por quê? Porque nós começamos a olhar, parece que o gigante está me amedrontando. Parece que eu sou pequeno. Parece que os meus irmãos não acreditam que eu posso chegar lá. Porque por muitas vezes não é o vizinho da esquerda ou da direita que não sonha com a gente. Às vezes é dentro da própria casa. Não acredita que nós podemos chegar lá. Então a nossa constância, a estabilidade, a nossa frequência diminui. Por quê? Porque o esposo que deveria estar conosco dentro da casa do Senhor não está. Porque o filho que você ensinou com amor, instruiu nos caminhos, por um ou outro motivo abriu a brecha e desviou dos caminhos do Senhor. E seu coração se entristece, a sua frequência diminui. Por hora, nós oramos pelas pessoas para que elas sejam curadas. E quando vem a enfermidade... Esses dias agora, meu pai passou por uma cirurgia no braço. Uma cirurgia no braço. E ele contando que há 2 anos atrás ele orou por um irmão da igreja que tinha o mesmo problema. Problema tendão. E ele chamou aquele irmão, o diácono Jaci, e ministrou sobre ele a cura. E aquele homem não precisou passar pela cirurgia. E aí... ele contando, dizendo assim, por que Deus permite eu orar por alguém ser curado, eu passar pelo mesmo problema e passar por uma cirurgia? Porque não é você que faz. Quem está no controle é Ele, quem faz é Ele, quem cura é Ele. Ele é o dono de todas as coisas. Porque quantas vezes nós profetizamos sobre a vida de alguém e declaramos cura, um milagre acontece. E por muitas vezes há algumas lutas que nós passamos e o milagre não acontece. Deus está dizendo para você, é eu que faço, não é você. Mas é normal que a frequência diminua, porque começa a vir as lutas, vir as provações, vir os percalços, vir os obstáculos. As provações nos fazem desviar do propósito. E o diabo, ele tem uma maneira... Hoje, acho que ele, foi aprendendo com os tombos que ele vai levando. E muitas vezes, ele não trabalha para tirar você da igreja. Ele faz você se perder dentro da casa. Se perder. Perder a vontade de participar dos conjuntos. Perder a vontade de estar no culto. Você lembra a sua frequência quando você se converteu? Eu não sei quais são os cultos aqui, pastor. Quarta e domingo. Você vinha na quarta e no domingo. Hoje você vem no domingo a cada 15 dias. Porque você diminuiu a frequência. Começou a trabalhar mais, começou a olhar as coisas terrenas e vai nos diminuindo a frequência. Mas o Senhor ministrou o coração da dirigente deste culto sobre reacender a chama, sobre aquecer os nossos corações. E eu quero tratar com a igreja, com os amados irmãos, o que nos faz desviar do propósito. Talvez agora a gente vai ter aquele cajado que consola, mas até o final você vai entender que a glória virá sobre a nossa vida. Amém? O que nos faz desviar do propósito. Aí Deus trouxe ao meu coração, filho, o que nos faz desviar do propósito é o espírito de fariseu. E aí eu comecei a meditar. Nós trazemos muito, Não seja religiosos como os fariseus. E aí eu fui entender. A lei judaica, irmãos, ela determina que o judeu ele deve jejuar 1 vez por ano. Sabe o que o fariseu fazia? Jejuava 2 vezes por semana. A lei judaica vai dizer que eles tinham que dizimar a 10ª parte
que os judeus tinham que dizimar a 10ª parte. Sabe o que os fariseus faziam? Os fariseus dizimavam 10% do que ganhava e 10% do que comprava. Veja, os rituais que a lei mandava fazer, eles faziam além. O que era visível para os outros, eles faziam além. Faziam a mais. Mas o espírito de fariseu muitas vezes nos visita. Porque é o espírito em que o meu pecado é melhor do que o seu. Quando eu falo melhor, no sentido negativo. O seu pecado é superior ao meu. Quando nós ouvimos aqui um louvor dizendo que Jesus escreve, e aí os fariseus devemos apedrejar. Aí o Senhor diz, atira a primeira pedra quem não tem pecado. E aí começam a sair um a um. Porque o espírito de fariseu nos faz desviar do propósito. Porque quando nós sentimos dessa forma, a gente se sentimos um pecador diferente. Um pecador diferente. Porque todos nós somos pecadores. Erramos, falhamos, erramos. Mas o espírito fariseu nos faz entender ou acreditar que o meu pecado é inferior ao do outro. E por isso eu posso julgar. Eu posso apontar. Eu posso dizer que não é merecedor. Ou eu posso dizer que não é motivos para aquela pessoa estar perto de mim. Nós deixamos de prestar um culto de adoração e começamos a prestar um culto de reparação. Nós entramos dentro da igreja, nós sabemos a altura do salto da irmã, nós sabemos o comprimento do vestido que a irmã veio. Depois do culto começamos a comentar, mas não prestamos a Deus um culto de adoração, porque o espírito de fariseu nos está desviando do propósito. Nós nos sentimos superior aos demais. Nós estamos num escalão maior. Não. Eu sou santo demais. A minha saia é comprida demais. Meu cabelo é comprido demais. O que eu faço é bom demais. O que o outro faz não é bom. O espírito de fariseu nos fazem desviar do propósito. E sabe onde vai o Espírito Santo? Não tem liberdade. O Espírito Santo não pode operar onde não há liberdade. Aonde o eu entra, irmão, o Espírito Santo não pode operar. É por isso que quando eu comecei a orar, eu disse, Deus, quebra o meu orgulho, o meu eu, para que o Senhor cresça. O espírito de fariseu que nos fazem achar que somos superiores a alguém, precisa ser derrotado, para que a chama do Espírito Santo permaneça. Permaneça. Nós deixamos de olhar o nosso altar e começamos a olhar o altar do outro. Nossa, você viu a fulana? Você viu o Beltrano? Nossa, já faz 15 dias que ela não vem na igreja, hein? O que deve ter acontecido? Nós começamos a prestar a reparação e a adoração, vai saindo. E nós começamos a desviar do propósito. Nós começamos a desviar do propósito. Talvez o espírito de fariseu ainda está no começo. Mas Deus usou esse culto para te dizer, repreenda esse espírito da sua vida. Repreenda esse espírito que está te fazendo reparar em vez de adorar. Repreenda esse espírito que está fazendo você, aleluia, desviar daquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluias! Deus trouxe ao meu coração uma segunda coisa, que nos fazem desviar do propósito. A chama está acesa, mas quando nós abrimos essa brecha, começa a diminuir a frequência, a nos enfraquecer. Que é o quê? Tirar Jesus do centro. Tirar Jesus do centro. Lembra quando você se converteu? O que você postava?
Momentos do culto, momentos de louvor, de adoração. Hoje 10 postagens, 9 é baboseira. Antigamente, você tinha alegria em convidar através dos status, através do vizinho, falando com ele para estar no culto. Hoje não mais. Por quê? Porque a nossa fé vai se esfriando. Tirar Jesus do centro, irmãos, é deixar o homem fazer alguma coisa. E o homem transforma, o homem muda, o homem cura, o homem liberta. Não. O poder transformador vem de Jesus. O poder que liberta vem de Jesus. Aquele que muda a história do homem é Jesus. Tirar Jesus do centro é tirar o transformador, é tirar o libertador, é tirar, aleluia, aquele que nos chamou. E Ele te chamou para coisas tão grandes, tão maravilhosas. O nosso dia a dia, sabe o que faz parte? Muitas vezes são postagens de brigas. Nossa, você viu fulano? Para compartilhar briga, para compartilhar discussões, para compartilhar dúvidas. Mas não há lá, Jesus te ama. Já não há mais, Jesus pode transformar. Jesus é o carpinteiro. Jesus, aleluia, é o que ressuscita sonhos. Nós deixamos e tiramos Jesus do centro. Com as nossas atitudes, nós tiramos Jesus do centro. Com as nossas convicções, nós tiramos Jesus do centro. Tiramos Jesus do centro quando nós achamos que fazemos alguma coisa. E tudo é pela misericórdia deles. Tiramos Jesus do centro quando eu venho para a igreja achando que o meu irmão, aleluia, exaltado e bendito é o nome do Senhor. Você viu fulano chegando na igreja? Mais torto que ele não existe. Mas ele está no lugar certo. Ele está no lugar certo. Porque aquele que está aqui foi aquele que nos amou. Por muitas vezes nós esquecemos de como chegamos à igreja. Irmão, você chegou na igreja sem lenço, sem documento. Misericórdia. E por muitas vezes nós vemos alguém entrando dentro da igreja e nós começamos a julgar, pastor Fabiano. Esquecemos até do nosso estado quando chegamos aqui. Meu irmão, Deus mudou você. Deus não precisa nem trazer outra prova viva, não. Deus mudou você. Você é a prova viva do que Deus pode fazer. Você é a prova viva do que Deus pode mudar, do que Deus pode restaurar. A sua casa, a sua família, os seus estão sendo impactados pela presença dEle. Tirar Jesus do centro é deixar de acreditar que Ele pode, que Ele é. O evangelho é isso, igreja. Mas que às vezes dá uma vontade de desacreditar. Dá. Essa semana, não sei se os irmãos viram nos noticiários, mas no estado do Rio de Janeiro, um adolescente de 14 anos matou o pai, a mãe e o irmão de 3 anos. Aí você olha uma notícia dessa, você fica assim, gente, a humanidade está perdida. Não é? Você desacredita, Jesus amado, os fins estão chegando. Mas a porta ainda está aberta. Aquele que se você bater, que está batendo a porta, se você abrir, Ele quer cear com você. Se você abrir, Ele quer, aleluia, ministrar. Porque algumas coisas vêm para nos desanimar. Mas o Senhor, quando Ele nos traz para este lugar, Ele nos mostra o quão grande é o seu amor e o quanto Ele pode fazer. Não tire Jesus do centro. Ainda que a luta esteja difícil, Ele é poderoso. Ainda que o sonho esteja distante, Ele é poderoso para te fazer chegar lá. Não tire Jesus do centro. Mas como eu não tenho recurso, pastor, financeiro. Eu não tenho recurso para essa faculdade. Eu não tenho recurso para esse escalão. Meu irmão, o teu Deus é o dono do ouro, da prata. Ele te dará os recursos. Ele criará os meios. Ele tem todo o poder.
O controle está em suas mãos. O Senhor é capaz. Não tire Jesus do centro por nada. Se deu uma tiradinha, põe ele de volta no centro. Põe ele de volta no centro da sua vida. Na manhã, começa a fazer aquilo que você fazia, momento com Deus, antes de dormir, ao amanhecer, 15 minutos, 10 minutos. Quando você levantar e colocar o seu pé na cama, no chão, já declara com poder e autoridade. Já declara com poder e autoridade: nada vai me parar, nada vai me fazer desistir. O meu Deus é poderoso para me chegar lá. E se alguém não acredita, eu não preciso de alguém, é Ele que vai fazer. Deus vai fazer alguma coisa. Vocês estão em construção, né, pastor? Se Deus não levantar alguém daqui, Ele vai levantar de fora. Mas a obra vai concretizar. Ele é o dono da obra. Ele vai criar os meios, os mecanismos. Quem sabe nós olhamos a nossa estrutura e achamos até, Deus, como que vai fazer? Meu irmão, o importante não é como Ele vai fazer, o importante é que Ele vai fazer. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado e diz: Ele vai fazer. Aleluia, Ele vai. Porque nós queremos, sabe, pela nossa ansiedade, ver como que Deus vai fazer, como que vai ser o caminho. Mas aí Deus não dá o mapa, sabe? Deus vai criando uma situação, de repente você não vê saída, Deus vai criando uma rua, de repente a rua está sem saída, aí Ele te faz, desce um helicóptero, né, para te fazer, porque não tem, Ele cria mecanismos, e nós não temos um mapa daquilo que Deus tem para nós, porque Ele gosta de agir assim, dessa forma, dessa maneira. No céu eu acho que eu chegar e eu assim: Deus, não poderia ter sido mais fácil, né? Não poderia ter sido mais simples. Porque o Senhor às vezes cria caminhos tão tortuosos que nós achamos que vamos morrer no meio do caminho. Mas diga para o irmão que está do seu lado: o seu barco não vai afundar. Não vai. O Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. A sua casa, a sua família está sendo guardada por Ele. Terceira coisa que nos fazem desviar do propósito: o pecado não confessado. Nós vivemos num ambiente, irmãos, que por muitas vezes ele nos força a mascarar. Ele nos força a ter um comportamento e a esconder muitas coisas, a colocar debaixo do tapete. Irmã, você tem uma Bíblia aí online? Dá para pôr ali? Tiago, capítulo de número 5, versículo 16. Glória a Deus. Sabe por quê? Quando nós lemos aqui, lembra-te, pois de onde caíste. Certo? E arrepende-te. Olha Deus dando a receita. Não é para você lembrar de onde caiu somente. É para lembrar e arrepender. É lembrar e confessar. Quem vai nos dizer em Tiago 5,16? Confessai as vossas culpas uns aos outros. E orai uns pelos outros para que sareis. Você não vai sarar jogando o pecado debaixo do tapete. Você não vai sarar jogando o seu erro para esconder de alguém, não. Deus está dizendo: confessa que eu vou te sarar. Confessa que eu vou te fazer chegar longe. Confessa que eu vou te fazer algarear lugares altos. Eu sei que muitas vezes é difícil reconhecer os nossos erros. É difícil. Porque nós lutamos só para quê? Para acertar. Por quê? Pecado é errar o alvo. E ninguém quer errar o alvo. Nós queremos só acertar. Queremos só acertar. Ô irmão, mas Jesus já sabia que a gente erraria. Jesus já sabia que a gente não seria crente 100% todos os dias, Weila.
Ele saberia que haveria dias, ele sabe. Sabe por quê? Porque nas 7 cartas que vai escrever, uma palavra coincide em todas. Sabe qual é? Eu sei. Eu sei. Em todas as cartas, Deus fala com a igreja, eu sei. Em todas as cartas ele diz, eu sei. Confessa. Confessa que eu vou te curar. Confessa que eu vou te libertar. Confessa. Para de maquiar um sorriso. Para de maquiar algo que você não está vivendo. E confessa, porque eu tenho algo novo. Essa ferida não é para te matar. Essa ferida é para ajudar alguém. Essa ferida é para levantar alguém. Essa ferida é para você dizer, eu passei por aí, viu? Mas Deus me libertou, Ele vai te libertar. Eu fui no encontro de casais recentemente agora em Olímpia, irmãos. E tem o pastor Júnior, que é para quem já leu o livro Café com Deus Pai. Irmãos, eu saí daquela pregação dizendo, eu não sofro nada. O testemunho daquele homem, eu saí de lá dizendo, gente, eu não sofri nada. Ele tem orfanatos que ele cuida, centro de recuperação para mulheres viciadas em álcool. Mas eu, pastor Osmar, nasci dentro da igreja, vivi num ambiente, graças a Deus, sem xingamento, sem prato voando, sem copo voando, né? E por mais que eu ame o pecador, que eu ame o drogado, o alcoólatra, quando chega dentro da igreja, uma pessoa totalmente desequilibrada, por mais que eu ame, eu não vivenciei o que ele viveu. E quando Deus começa a ministrar, pastor do Júnior, contando, eu falei assim, Jesus, mas como que o senhor faz um homem passar por tudo isso? Aí o Senhor falou no meu coração, para ele ter propriedade do que ele está falando. E eu pude entender que talvez você está aí, murmurando, Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Irmã, você vai sair desse processo. Irmão, você vai sair dessa luta com propriedade para falar, eu passei por aí, Deus me exaltou. Não é ouvir falar, eu vivenciei, eu vivi. Meu casamento estava todo destruído, eu passei por aí, irmã. Mas o Deus que restaura casamento é o que restaurou o meu, é o Deus poderoso para restaurar o seu. Tem que ter propriedade. Porque por mais que nós tenhamos empatia por alguém, irmão, se a gente não viveu aquilo, a gente tem empatia, tem respeito, tem amor, mas a gente não consegue entender. Quem já passou aqui por depressão? É difícil. Eu nunca passei por depressão. E às vezes quando chega uma situação, eu fico, gente, mas para que isso, né? Por quê? Porque eu não vivenciei, mas quem tem propriedade e viveu sabe. Que tem dias que não tem nem vontade de levantar da cama. Tem dias que não tem vontade nem de abrir a janela para ver o sol. E parece uma coisa tão, né? E às vezes são coisas tão pequenas que se tornam tão grandes. Mas o Senhor está dizendo, você está vivendo esse processo para você ter propriedade do que eu vou fazer na sua vida. Propriedade para falar. Nossa, que a perca dos pais não pode parar os sonhos de Deus. Que depois disso Deus tem história nova. Ele tem alimento, Ele tem caminho grande, Ele tem coisas maiores e grandes. Eu passei por aí. Esse não é o seu fim. Você vai chegar em alguém que está passando por um processo semelhante ao seu, e você vai dizer, o meu Deus que mudou a minha vida é poderoso para mudar a sua. Eu passei por aí. Deus está levantando, irmão, uma geração para viver aquilo que está falando. E propriedade. Talvez você está aí não entendendo nada do que você está vivendo. E coisa dolorida é viver um processo sem entender. Irmãos, é difícil. Tem até algumas coisas ainda que eu estou me perguntando a Deus. Na minha caminhada. E perguntando por quê? Por quê? Por quê? E a princípio está sem resposta. Mas sempre quando eu oro, eu falo assim, filho, espera. Espera.
gera algo a ser revelado, algo a ser modificado na sua estrutura. Você só vai chegar lá porque você precisa mudar aqui. E é degrau por degrau. Deus está dizendo, o pecado não confessado vai te fazer jogar para frente. Jogar para frente. E você vai continuar ainda mal, ainda angustiado, não liberto. Porque o segredo é confessar e eu te sararei. Confessar e eu te sararei. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Derrama sobre mim todas as suas ansiedades, todos os seus medos, todos os seus defeitos. Sabe por quê, irmão? Você está confessando para um Deus que sabe. Ele está dizendo, eu sei o seu estado. Você pode maquiar para o pastor, você pode maquiar para o seu líder, você pode maquiar para alguém, para o seu esposo, para o seu filho, mas eu sei. Quando nós confessamos a Ele, nós estamos dizendo, Pai, eu sei que o Senhor sabe, mas eu te confesso porque eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Eu te confesso porque eu sei que o Senhor pode me libertar. Eu te confesso porque o Senhor pode me curar. Eu te confesso porque o Senhor pode me sarar. Não deixe o pecado não confessado parar você. Confesse, se entregue na presença do Altíssimo. Para de se enganar e se despida na presença de Deus. Se despida. Se despida na presença daquele que já sabe a sua situação, daquele que já sabe os seus passos, aquele que já sabe os seus caminhos, aquele que já sabe o que você está passando. Ele sabe, mas nem por isso Ele está jogando para Ele uma responsabilidade que é nossa. A nossa responsabilidade, irmãos, é chegar, lembrar e arrepender. Arrepender. Se despida na presença. Para de retardar as bênçãos. Sabe, uma aprovação que era para durar 1 ano, 2 no máximo. Tu está jogando para frente. Vivendo anos e anos. Retardando aquilo que Deus tem para a sua vida, que são coisas tão lindas. Em Isaías 1, versículo 19, vai dizer, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. O melhor é para você, igreja minha. O melhor é para sua casa. O melhor é para sua família. O melhor, mas precisa ouvir. Ouvir, ouvir, ouvir. Você tem retardado as bênçãos, mas hoje a palavra de Deus aos nossos corações. Levante suas mãos assim comigo e declare: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A palavra profética para nós nessa hoje é de cura. A palavra de Deus profética ao nosso coração é de restauração. Você vai viver aquilo que você tem sonhado. Pastor, e o que perdido foi? O que perdido foi não se compara com aquilo que há de vir. O que perdido foi não se compara com aquilo que há de vir. Deus tem uma nova história para nós, igreja. Deus tem algo novo para as nossas vidas. Desde o início deste culto, Ele está dizendo: eu tenho coisas novas. Eu quero que você viva aquilo que você já viveu e a mais, porque eu tenho algo muito além do que você pensa e imagina. A palavra profética hoje é de cura para o seu casamento, é de cura para a sua enfermidade, é de cura para o seu pecado, é de cura para os seus medos, é de cura para os seus anseios. E aquele que manda confessar é aquele que sabe. Hoje a palavra é de arrependimento. É de arrependimento. Porque Ele quer que nós vivemos o melhor, o melhor, o melhor. E quando Ele fala ao meu e ao seu coração nesta noite, Ele está dizendo: filha, filho, eu tenho o melhor. Eu tenho o melhor. Eu tenho o melhor para a sua casa, eu tenho o melhor para a tua família, eu tenho o melhor para os teus filhos, eu tenho
diploma para colocar na sua mão, eu tenho profissão, eu tenho curso, eu tenho veículo, eu tenho algo material, mas também tenho algo eterno, que é a nossa salvação. Não é algo só de momento. Lembra quando você ganhou a coisa que você mais gostava? Criança tem muito disso, né? Cria tanto uma boneca, quando ganha, um mês depois está jogado do lado. E às vezes nós fizemos isso com Deus. Nós queremos tanto algo material, aí Deus nos dá um mês, sabe? Aquela maravilha, e depois a gente vai. E Deus sabe de tudo isso. É por isso que Ele não está oferecendo aqui somente algo momentâneo, que vai alegrar o nosso coração de forma momentânea. Mas Ele está entregando algo para nós aqui eterno, irmãos. A salvação que é de graça, mas não foi de graça. A salvação que é de graça, mas não foi de graça. Foi pago um alto preço. Por mim e por você. Por nós, aleluia, e bendito é o santo nome do Senhor. Talvez você está aí olhando todos os seus defeitos, os seus erros, e achando até mesmo imerecedor de estar aqui. Mas eu estou dizendo algo vindo da parte de Deus. Aquele que sem pecado se entregou por você. Aquele que não tinha malícia. Aquele que não tinha lacuna. Aquele que se fez filho do Deus vivo. Se entregou por mim e por você. E Ele está dizendo aqui que tem coisas grandes, coisas maiores. Que Ele tem coisas para restaurar. Que Ele quer fazer a gente viver um novo tempo. Um novo tempo com Ele. Um novo momento com Ele. Momento de alegria, momento de paz, momento de glória. Exaltado e bendito é o santo nome do Senhor. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te, porque eu tenho coisas grandes, igreja minha. Eu tenho coisas grandes, servo meu. E eu gostaria que com muita fé você se colocasse de pé. Aleluias. Levante suas mãos aos céus. Você quer viver um novo tempo com Ele? Eu quero viver um tempo onde não vai ter motivo para deixar de ir no culto. Não. Pode vir aquele temporal. Parecer aquela nuvem. Assim, não, hoje eu estarei lá. Porque tem nuvem de chuva, irmão, só para espantar, né? Porque não chove nada. Aí já nos impede de estar na igreja. Porque a nossa fé não está mais voltada como um dia já foi. Mas esta noite a palavra profética para a nossa vida é: Senhor, reacende essa chama. Senhor, reacenda aquele amor que não nos fazia perder nenhum culto. Reacende a chama para a gente estar nos ensaios. Reacende a chama para a gente estar nos PG. Nos reacende a chama para nada nos impedir de adorar, a prestarmos a Deus um culto de adoração. Porque muitas vezes o nosso culto está sendo só em reparar. Deus nos ensina. Oh, quantas vezes que nós olhamos para nós e pensamos: não vai acontecer, não vai. Mas o Senhor está dizendo: filho, foca em Jesus. Foca no Deus vivo, no Deus poderoso que pode todas as coisas. Eu gostaria de chamar aqui essa jovem mulher que está na última cadeira aí no fundo. Acho que é uma blusa vermelha, meio laranja. Vem aqui à frente. Oh, Espírito de Deus, Deus te trouxe aqui. Eu gostaria que tivesse uma obreira sacudida, acompanhando ela até a frente. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor Jesus. Aleluias. Deus te trouxe aqui para te dizer que o preço da chamada é alto. A palavra vai nos dizer que muitos são chamados, poucos são escolhidos. E que muitas vezes a nossa escolha é parar. A nossa escolha humana
é não fazer. A nossa escolha humana é, se estão colocando defeito, deixa outro fazer. Oh, Espírito Santo de Deus, mas o Senhor está dizendo, não é hora de parar. Não é hora de parar. Eu contemplei seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, o Senhor traz ao meu coração que por muitas vezes falta apoio, mulher. Mas o Senhor está dizendo que Ele é o seu apoio, a sua estrutura. O Espírito de Deus está dizendo aqui para você que Ele é um Deus que cumpre a sua palavra. E você pensa que está tudo terminado. Quem veio adorar, levante suas mãos, levante suas mãos. E que tudo acabou. Muitas vezes nós pensamos que acabou, muitas vezes. Uma coisa eu te digo nessa hora, que a última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor, aleluia. Se você se ajoelha, quantas vezes nós se ajoelhamos e não conseguimos mais orar? Não consegue mais orar. Traz essa jovem para mim de camisa branca. Pensa que os teus inimigos triunfarão, mas uma coisa eu quero lhe falar. Adore! A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Eu sei que não são os seus caminhos. Não está tudo terminado em sua vida. Mas seu Deus traçou e está dizendo, o Deus nunca mudou. Mudarei a sua história, assim diz o Senhor. O que promete, Ele cumpre, Ele não falha. Restaurado e transformado. Não duvides do Senhor. Deus é Deus. E o que é você? Por causa de alguém que você ama muito. Mas o Senhor Deus está dizendo que Ele lhe dará o quadro da sua história. Som. Será um palco de bênção, assim diz o Senhor. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória! A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Vamos declarar: a glória da segunda casa será maior. Eu tomo posse dessa palavra. Quem toma posse aí? A vitória está garantida. Aleluia. Essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui.
Quem toma posse faz assim, ó. Tome posse da sua bênção. Toma posse, toma posse. Hoje aqui, tome posse da sua bênção. Hoje aqui. Quantos podem aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Irmãos, antes de entregar essa palavra, eu gostaria de orar por você. Pastor, eu confesso que eu diminuí a frequência. Eu não quero saber o motivo. Não é pra, se Deus quiser revelar, Ele vai revelar. Mas eu não estou pedindo para você vir à frente me falar o que foi. Eu estou pedindo para você vir à frente reconhecendo que precisa ser reacendida essa chama. Esse culto não foi em vão, Vanessa. Há pessoas aqui que precisavam ouvir esta palavra, ouvir esses louvores, ouvir esse propósito que Deus tem para conosco. Então eu gostaria que você viesse aqui à frente receber essa oração. Pastor, eu preciso receber essa oração, porque eu preciso viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu preciso que nada me pare. Tem dias, pastor, que nem eu me aguento. Esses dias eu estava falando com meu irmão, acho que hoje de manhã, e aí ele falando com a esposa dele, estava, sabe, naqueles dias, e aí ela no finalzinho da tarde ela falou assim: amor, acho que nem eu tô me aguentando. Sabe aquele dia que nem você mesmo não se aguenta? Você fala assim: meu Deus, misericórdia do meu esposo, misericórdia dos meus filhos, porque eu não estou me suportando. Aleluias. Essa palavra é para os nossos corações, irmãos. Eu gostaria que você levantasse suas duas mãos aos céus, se puder, claro. Se você puder chegar em alguém que está aí perto de você, se você tem uma certa intimidade, dá um abraço. Porque a Bíblia diz que é melhor estar em dois do que em um, né? Então vamos juntar as brasas. Vamos juntar as brasas. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Você pode declarar: não se frustrarão. Deus está avivando os seus sonhos. Os planos de Deus ninguém vai impedir. Para de achar que alguém precisa aprovar você. Para de pedir a aprovação de alguém. Os planos de Deus ninguém impedirá. Oh! Ninguém vai impedir, ninguém vai impedir. Tome posse dessa palavra. O Deus vivo está aqui para dizendo: ninguém pode impedir os meus planos na sua vida. Ninguém pode impedir. Bem sei eu que tudo podes. Aleluia. A vontade é sua. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Receba a graça. Receba o sopro do Espírito Santo, dizendo: a caminhada não para por aqui. A sua caminhada não para por aqui, pastor. A caminhada desta igreja não para por aqui. O homem pode ter colocado um ponto final, mas a última palavra vem de Deus.
vem de Deus. E você é prova viva do que a última palavra vem dele. Vem dele, vem dele. Ninguém. Os planos de Deus, ninguém impedirá. E se teu barco? E se teu barco parecer? Aleluia! Está fazendo em teu coração. Levante suas mãos. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí. Parece que é Jesus. Sou eu. Sou eu, dono de lá. Sou eu. E se teu barco parecer que vai naufragar, diga. E se teu barco está balançando, Sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém... Olha para a pessoa que está do seu lado e diz ó. Mas se Ele tem um plano contigo, diga, se Ele tem um plano contigo, diga mais forte. Se Ele tem um plano contigo, diga mais forte. Se Ele tem plano contigo, ninguém impedirá. Aplauda o Senhor nesta noite. Deus está reavivando pessoas aqui. Vamos orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, o Senhor é maior que esse problema. O Senhor é maior que o meu pecado. O Senhor é maior que os meus erros. Nós confessamos diante do Teu altar, Pai, que nós precisamos. E quando nós confessamos, o Senhor sara. O Senhor cura, o Senhor liberta. O Senhor transforma. Obrigado, Jesus. Reacende a chama desse jovem. Reacende, Pai, a vontade, a graça, o poder, a unção de que um dia ele já viveu. Para a tua honra, para a tua glória, para o seu nome ser glorificado. É nessa fé, é nesse propósito que nós te colocamos nesta noite diante da tua presença. No nome de Jesus. Amém. Pode ir para os seus lugares. Já com autoridade, eu tomei posse da minha bênção, viu?